advogada traz novas revelações sobre o caso Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita. E mais, será que Otávio Mesquita vai virar réu? Pegue seu café, seu chá, sua água e bora lá, vamos refletir juntos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e hoje nós vamos falar sobre o caso Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita. Vamos analisar aqui essa advogada, o que ela tem para falar sobre o caso Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita. Vamos ver, vamos analisar, tá? Fazer as reflexões. Porque ninguém vai me chamar pra ir pra TV. Ninguém vai me chamar por causa dessa área. A única pessoa que poderia me chamar é o Danilo, porque o Danilo já foi vítima de falsa acusação, então ele sabe do que eu tô falando. Caramba! Vou contar como é que foi. Ele mesmo contou no programa dele que disse que chegou um oficial de justiça pra intimar ele de uma medida protetiva. Opa! Aí ele disse, como assim, meu? Aí e disse que o oficial de justiça tratou ele mal, como se ele fosse um agressor. Aí ele pegou e disse assim, eu nem conheço, eu tive um caso com essa mulher, isso aqui depois de anos. Aí a mulher foi lá e acusou ele de uma falsa acusação. Olha, a gente não é claro sabia que ele foi, provavelmente, inquérito policial foi arquivado, né? Mas ele já foi vítima de falsa acusação. Aí volta. Tá vendo a situação? Né? Por isso que eu digo, o único canal de TV que eu poderia ser chamado era do Danilo. Ninguém vai me chamar. Não, lógico que vai. Ninguém vai me Sim. chamar. Ó, o pastor acabou de falar aqui, ó. Eu vou fazer a ponte pra doutora aí no Danilo Gentili. Eu Aí, tenho o ó. WhatsApp dele, avisa aí. Meu Deus do céu. A senhora vai lá, doutora. Pascolinho, Ó, a senhora vai lá e o dia que a senhora for, eu quero ir lá na plateia. Vamos lá, vou lá, com o maior prazer. Vou lá, falar assim, ó, eu ficar com Xuxinha lá, doutora! Porque a senhora é top demais, mano. Defende os homens, pra mim tá ótimo, mano. Eu achei muito interessante a fala do Danilo, porque o Danilo falou que ele não participou do ensaio, mas depois ele foi num momento real mesmo. E diz ele que ele desceu, foi feita a brincadeira, ele não viu em nenhum momento abuso sexual. Olha que importante, né? Vamos olhar esse aspecto. É muito importante a visão do Danilo, porque ele estava lá no momento, né? Sexual, maldade. assédio, maldade. Pelo contrário, ela participou da brincadeira. Passou-se aí quase 4 anos, se não foi 4 anos, somente depois que ela falou para ele que ela teria se sentido abusada sexualmente. E detalhe, agora que eu lembro, ela não falou abuso sexual. Seria assédio. Não, no áudio que ele mostrou. No áudio. É só ir lá na rede social. Eu provei depois que ela falou com a advogada, então. Depois que foi demitida. Depois tá. que foi demitida. Só que o que chamou a atenção foi que ela disse, isso tá em áudio gravado, fala da Juliana, que ela só percebeu que tinha sido assediada depois que aconteceu o caso da Calabresa. É isso mesmo. Foi isso mesmo que ela falou, Dani Calabresa. Depois disso que ela começou a achar que ela tinha sido, que tinha sido importunada. Não era importunação sexual, era tipo né? Dani Calabresa. Eu só lembro da Calabresa, quer dizer, eu não consegui. Da Calabresa. Né? E aí, quando ela percebeu que ela tinha sido assediada. Porque eu não lembro no áudio falado em abuso ou de estupro. O que aconteceu? Aí o Danilo disse assim, eu tô contigo. Ela disse, não, eu só não quero que ele participe do programa. Aí ela iniciou o áudio chorando, aí depois que o SBT, representado ali pelo diretor do programa, falou que estava com ela, que iria com ela, se fosse preciso, Danilo em delegacia, também. fazer o escambau às 7. Em defesa dela, ela disse, não, eu só quero que ele não vá mais ao programa, eu não quero mais vê-lo pessoalmente. Disse, tá bom, então a partir de hoje, ele não vai mais no programa. Tá bom pra você? O Danilo, o que o Danilo fez? Ele ainda foi lá, mandou um e-mail pro advogado dele e disse assim, olha, ela não quer, mas eu vou, porque se ela tá sentindo desconfortável, eu quero mover. E foi no meu programa, né? O advogado disse assim, Danilo, isso daí é ela, Danilo. Ela não pediu, ela não quer mover. Ele não pode, porque se a vítima não quer, ele não pode então, interferir. Danilo, deixa isso quieto, porque é ela que tem que saber o que foi que ela te falou. Aí o Danilo fala, pá. Então pronto, só faz o que ela pediu, que foi o quê? Foi pra não levar mais, isso, aquilo, pronto. Exatamente. E o Danilo ainda arrumou briga por causa disso.
né? Exatamente. Aí que tá, né? Beleza. Ela foi demitida. Depois que ela foi demitida, aí tem mais um fato, tá? Antes disso, ela ainda participou de um programa com o Otávio, onde ela, numa brincadeira entre os dois, ela faz a mesma coisa, só que o contrário. Acontece a mesma coisa. Foi exatamente o vídeo que eu acabei de mostrar, né? Que a advogada tá falando, certo? É o mesmo vídeo. Se isso foi estupro, que ela falou que aconteceu, ele... Exatamente. Né? Uma gravação no Clube das Mulheres, não foi? Isso mesmo. Mostrou isso daí. Nós estamos fazendo uma comparação, que se ela fala que aquilo foi estupro, então o que foi com o Otávio em tempos antes? Né? Beleza, aí depois que ela foi demitida, ela agora está acusando do pior crime, que seria de estupro. Não é nem assédio. É crime gravíssimo. Ela não deveria pagar por isso, não? Ela não deveria? Com certeza. Chegar lá e falar... Ó, você continuar com isso daí, você vai ficar Qual presa, é a tarefa? Tá? O que ela fez? Ela procurou advogado, o advogado fez a representação diretamente, fez a denúncia diretamente no Ministério Público, e o Ministério Público, pelo visto, já abriu um inquérito policial para averiguar o crime, que parece que já foi tipificado por estupro. Olha só, o Otávio Mesquita está sendo denegrido nas redes sociais. Exatamente. Ele agora vai ter que gastar tempo e vai ter que gastar um bom dinheiro para contratar uma boa defesa. Se defender também. Porque se ele não se defender, somente pela palavra dele, que ainda tá ainda não prescreveu o crime, o suposto crime, ele pode ser condenado. Você está vendo a situação. E assim, nem adianta eu falar se foi estupro, porque todo mundo aqui, eu acho que é pacífico. Não teve estupro. Não teve estupro. É uma advogada. E assim, depois de 4 anos... Ela fala um bagulho que eu não entendi. Ela fala que... no vídeo dela... o Gabriel foi no banheiro, a câmera não vai ficar na doutora não, tá? Ó, ela fala assim, depois que eu pedi demissão, depois que eu falei isso, me mandaram embora. Isso é mentira, né? Mentira. Porque já tinham mandado ela embora, aí ela veio foi bem vídeo, antes. Né? Detalhe, ela falou anos antes, 4 anos depois, ela foi demitida, ela já tinha quase 10 anos. Ela falou em 2020. Isso, 2020. Não, foi demandada agora. Não, ela foi... É 2016 que aconteceu. 2020 ela falou com o Danilo Gentili, e agora em 2024 parece que ela foi mandada embora. Ou agora no comecinho de 2025. Fevereiro. O Danilo Gentili falou no vídeo dele que ela já não estava satisfeita com o programa, aí que ela queria fazer outras coisas. E ela continuou trabalhando pro SBT. Foi. Tanto que, de acordo com o Danilo, ela foi demitida porque teve um corte na casa e ela não era mais funcionária do programa. Ela foi para outros programas lá fazer uma participação, aí os caras chegou, cortou. Aí cortou e falou, agora eu vou pá. Que se ela tivesse ainda no programa, ela não teria sido demitida. Né? Agora, o que eu vejo? Perdeu um grande amigo, né? Perdeu um grande amigo, porque pelo visto, o Danilo é um amigão, viu? Não, olha o que ela fala. Eu não conheço pessoalmente, mas... Olha o que ela fala do Danilo agora, presta atenção. Aparentemente ele é um cara gente boa. E ela faz tudo isso, ainda mete negócio de cor no meio. Não, ela ainda falou, disse assim que o Danilo não fez nada, porque ela era negra e pobre. Aí o Danilo vem e disse assim, calma lá, pobre tu não era, porque tu comprou já casa pra tua mãe, tu já tinha condições, como é que tu diz que tu é pobre? Doutora, E negra como que eram 4 pessoas brancas, loiras, gostosonas, estilo paniquete, e ele escolheu ela. Exatamente. Eu vi no dia da escolha que tava ela e uma loira até bonita, escolheu ela, entendeu? Doutor, deixa eu falar, o doutor Lordelli esteve aqui e ele falou, pô, ele não podia, o promotor não podia abrir um crime de estupro, porque na época dos fatos, né, o estupro tinha que ter conjunção carnal. Depois que foi mudada a lei... boa, deixa eu ver quando é que foi. É um detalhe que, olha assim... Foi. O doutor Lordelli falou que na época... Não, pois é, mas o que até na última live que eu participei, é que eles foram lá nos sites e disseram que já tinha aberto o inquérito tipificado como estupro. Mas eu não posso te falar se realmente foi tipificado como estupro. Exatamente. Isso daí eu não tenho. Porque o doutor Lordelli falou assim, não poderia... O promotor não poderia ter aberto um inquérito... O delegado não poderia ter aberto um inquérito de estupro, porque na época... O estupro só era considerado se tivesse conjunção carnal, né? Hoje em dia não. Hoje até você passar a mão, quando é que foi essa... Passar a mão na mulher é considerado estupro. Mas a mudança da lei
Ele falou que com essa mudança da lei não estava tipificado. Foi em 2009. Quando foi o caso, essa brincadeira? 2016. Não, mas a alteração que unificou os delitos foi a lei 12.015 de 2009. Deixa eu confirmar se é essa lei. Não, porque se foi... 2016 o programa. Foi 2016. O Lordelo, se não me engano, ele falou em 2020. Vamos ver. Foi recente, ele falou. Ele falou que não faz muito tempo, né, que teve alteração A denúncia foi acolhida pelo Ministério Público de São Paulo, que solicitou a abertura de um inquérito policial em 23 de abril de 2025. Juliana prestou depoimento por cerca de 2 horas na delegacia da Polícia Civil de Osasco. É a lei 2015 que unificou, tá? E ela é de 2009. Então, o Belgrado falou que foi abril de 2016, né, que houve essa mudança. Então, mas se o caso aconteceu antes, doutora, não podia tipificar como Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. O máximo que podia tipificar era como... E o Otávio Mesquita entrou com uma ação em cima da Juliana contra danos morais, solicitando uma indenização de R$50 mil. E a Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito, podendo ser prorrogado. Esse prazo não é difícil seguir. Deixa eu só ver aqui que eu já vou te falar agora. Pesquisa aqui, eu vou falar do nosso patrocinador. E ela tá falando que teve outras 2009, duas mulheres... Tá falando aqui que teve mais... ela reafirmou na declaração que tinha mais 2 mulheres que relataram experiências semelhantes com Otávio. Só que até agora não apareceu, mas disse que vai levar, né, na delegacia. Detalhe, tá? A alteração que unificou foi em 2009, de acordo com o nosso colega. Rapaz, vocês têm que manter ele, viu? Porque ele sabe de tudo. Melhor não sabe nada. 2016. Sabe nada. 2016 eu falei. 2016 foi que teve 2015. A brincadeira. Se a brincadeira foi posterior à lei que unificou, então entraria sim a tipificação. Detalhe, que eles estão acusando, né? Exatamente. Na minha visão não tem, jamais. Não, pra minha visão também não tem, não. E também nem vejo assédio sexual. Porque como é que a pessoa só percebeu que teria sido assediada... Depois de tantos anos. Não tô nem falando agora, eu tô falando depois do Calabresa. Já tinha passado 4 anos. E outra, doutora, ela ali aceitou a brincadeira. Foi uma brincadeira que ela aceitou. Aqui, quando a gente vai no Código Penal, voltando aqui, artigo 215, abra aí no site do Planalto, artigo 213. A última alteração que teve no artigo 213, que trata sobre estupro, é a Lei 2015 de 2009. Então... Entendeu? Tá explicado. Então, para finalizar, que eu não entendi nada, o que acontece? É que teve alteração onde unificou. O estupro seria em 2009. Então ela pode... Mesmo. O inquérito pode correr como estupro. Pode. Entendi. Rapaz, mas eu vou te falar. Não vai, nate morto. Não, na minha... se eu fosse juiz lá na hora lá, eu ia falar assim, fecha a porta aí que eu vou falar com essa menina aí. O que eu tô querendo te dizer é assim, a promotoria... é um setor sério, é uma instituição séria. Se eles já verificam que aquilo ali não caberia estupro, não segue como estupro. Exatamente. Agora, receber a acusação e mandar para a delegacia, lembrando que eu não tenho acesso aos autos, eu não sei se foi tipificado como estupro. Aí manda para a delegacia para investigar o crime de estupro. Eu acho que não foi tipificado, não é possível. Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre essa advogada. É uma advogada falando sobre o caso, né? A explicação da advogada. Agora nós vamos ver por que Otávio Mesquita, na visão do jornalista Ricardo Field, por que Otávio Mesquita ele pode virar réu nesse caso de Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita versus Danilo Gentili. Bora lá. E eu expliquei que uma das teses que estão sendo... eu já expliquei por que a Juliana fez a acusação. Porque ela queria estabilidade no emprego. Isso já está certo. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui o vídeo dela. Seria muito interessante mostrar. Quando ela fala, eu achei que ia ser blindada... Eu achei que eu ia ser respeitada, estou numa mesmo. TV que é comandada por mulheres. Ela dá bandeira. Isso é muito decepcionante. Eu só fiz essa acusação porque o SBT não fez nada. Então a gente já sabe por que ela fez essa acusação. Exatamente. Contra o SBT. Não foi porque ela tem nada contra o Danilo. Não foi. E me parece que ela também não tinha muito nada contra o próprio Otávio Mesquita. Quer dizer,
há algumas teorias conspiratórias que podem ser, né, algumas narrativas, vamos dizer assim, ou algumas vertentes, né, do jeito que você quiser chamar, que a Juliana, na verdade, queria atingir, através do Otávio Mesquita, atingir o Danilo Gentili. Não sei se isso procede. Segundo o Feltrin, ele fala que não, que na verdade, realmente, ela queria estabilidade no emprego lá no SBT, que ela achando que ela ia, tipo, né, vendo todo mundo indo embora e tudo mais, ela falou assim, não, se eu começar com esse caso, com o SBT vai me manter aqui, enquanto esse caso estiver rolando, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. É um negócio diferente, gente. Ela não... Simplesmente... Deixa eu ver que dia que é isso aqui. 19 de abril. Acho que ela simplesmente achou... Deixa eu ver que tá aqui. 17 de abril. Ela achou que ao momento que ela ia denunciar... Tá sujo aqui. Caneta. Que não ia acontecer nada com ela. Eles iam ficar segurando ela lá até... É uma teoria, né? Achei, peraí. Quer dizer, na verdade... Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu lembro que o Feltrin, quando ele voltou lá do Troféu Imprensa, que até eu fiz um vídeo sobre isso, ele falou que tinha as fontes dele lá no SBT que contaram isso pra ele. Então, né, fontes seguras lá dentro do SBT, né? Isso. Gente, eu tô falando de um assunto, as pessoas ficam falando de outro, nada a ver. São birutas mesmo. Vamos lá. Tá analisando, calma. A última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer... Com isso a gente vê que realmente me parece que ela tá sentida, né? Me parece. Veja não sei o que vocês acham. Escreva aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que Juliana Oliveira está sentida com a situação, né? De ser mandada embora, de sofrer o corte no SBT, ou vocês acham que ela fez isso para atingir Danilo Gentili? O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. Juliana, mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma, entende? Que bonito. Mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Os comentários aqui dá para perceber, né? Você foi ridícula, tentar mentir. Cansei dessa garota. O Felipe está concordando, o SBT não fez nada, como você falou. Que preguiça dessa mulher, essa daí não trabalha mais em lugar nenhuma emissora, está desesperada, perdeu a boquinha, acabou com sua carreira na TV. Que a justiça seja feita pelas vezes que ela assediou os convidados. Ela não assediou os convidados, né? Por favor, todos os convidados que você assediou, que não é verdade. Oportunista, esperou 10 anos. Chega, filha, acabou sua carreira. Nossa, esse daí... Aqui, o SBT não fez nada, pois você não quis. A polícia não fez nada porque você não quis. A justiça não fez nada porque você não quis. O Danilo não fez nada porque você não quis. O diretor não fez nada porque você não quis. Desculpa, minha cara. Você acabou com sua carreira na TV. Se tivesse ouvido as pessoas à sua volta, as mesmas que acusas hoje,
de negligência, estaria por cima, quem sabe até com seu programa próprio, que um dos seus sonhos hoje vives um pesadelo. Podia ser mesmo. Aí, obviamente, já entrou o eleitora de Lula. Tem que sempre que ter um psicopata, né? Precisa sempre ter política. Acho que ela consegue um emprego na Globo. Quis aparecer e se deu mal. Então esperou por uma resposta da emissora há 10 anos e só levou para a justiça quando foi mandado embora? Oportunista. Vai para a Fazenda. Prescreveu. Você está certíssima. É uma pena mesmo, como você disse, é uma empresa que é comandada por mulheres não ter feito nada. Dá para perceber, né, gente? Como reduziu, né? As pessoas que... Ela já não estava com muito apoio, né, desde o princípio. Agora ficou muito com menos pessoas. ainda. Então fala. Acabei de ver uma novela turca. Aí eu publiquei essa matéria do Otávio Mesquita, que ele corre o risco de se tornar réu. Aí muita gente não entendeu. Porque eu mesmo estou falando há semanas que a lei... Fofinha. O que foi? Fala oi para as pessoas. Fala. A Isabelita. Fofinha. Eu tô falando há semanas, né? Olha o rabo. Para. Não. Vai começar com isso, não. Eu tô falando há semanas que, no meu entender de leigo e com o que eu tô falando com os advogados, todos falam a mesma coisa. Sim. Que não existe lei retroativa. Aí eu coloquei essa história ontem, que é uma outra visão, que é uma outra leitura, inclusive do próprio advogado da Juliana. E aí ficaram falando que não existe na lei Maria da Penha, não existe na lei de assédio nada que fala de retroatividade. Não é retroatividade, capivaras. O que acontece é o seguinte: até 2018, setembro, você tinha uma lei, vamos falar de novo e desenhar, até 2018, setembro, você tinha uma lei que dava 6 meses para uma mulher que se sentiu estuprada, ou que foi estuprada, ou que foi agredida ou importunado, sofreu atentado violento ao pudor, reclamar na polícia, fazer uma queixa e processar a pessoa. 6 meses. 6 meses. Ok. Em 2018, isso mudou. Em 2018, isso mudou. Não existe mais tempo. Então, se a mulher lembrar em 2030 que aconteceu alguma coisa, ela pode entrar com processo. O problema é o seguinte. Por exemplo, tomara Deus que não aconteça com ninguém, que não tenha acontecido, mas eu tenho que dar um exemplo. Imagina que você foi ou sofreu abuso. Sai daí! Imagina que você foi abusado quando criança. Certo. E pelo seu vizinho, pelo seu parente. E você nunca lembrou disso, porque isso apaga da memória. Você era uma criança. Isso aconteceu, sei lá, no ano 2000. Você é uma pessoa que tem 25 anos. Tá, certo. Agora, esse mês, por exemplo, chega alguém que tem provas de que isso aconteceu com você. Eu estou falando milhares de vezes que a maldita lei não retroage, mas não consegue nem esperar terminar que tem que falar. Agora, você tem 25 anos, apareceu um vizinho seu que tem provas. Lá em 2000 falou assim, desculpa, porque você está sofrendo de um monte de distúrbio psíquico, psicológico, não sabe o que é, a mente apagou, passou por hipnose, não sei o quê, e daí alguém da tua família fala, olha, o que aconteceu foi que o teu primo abusou de você. Você foi durante anos e anos. Ou seja, a pessoa só descobriu que ela foi vítima de um crime agora. Certo, tá. Entende? Entendi. O crime aconteceu em 2000. Só se de repente, então, você perde a memória ou você descobre
só agora o que aconteceu, porque antes você não tinha ciência do que tinha aconteceu. Tá. Mas ela só percebeu agora. Há uma leitura de que essa pessoa pode sim processar aquela pessoa, registrar queixa e tornar ela ré. Tá. Porque ela só descobriu que ela foi alvo do crime e que esse período vale quando a pessoa percebe que aconteceu. Por isso que eu achei curioso que em 2020 ela tenha falado que disparou o gatilho nela daquelas coisas. Vocês entenderam isso? Então, não é questão de retroatividade de lei. A questão é que a leitura é que a pessoa não sabia que tinha sido abusada. Entendi. Não sabia. Então, quando o pessoal fala que dela prescreveu, não é bem assim, desde que quando ela fala em 2006 que ela registra lá com o Otávio com o Danilo Gentili, que ela, quando viu que a Dani Calabresa falou aquelas coisas, que ela resolve, na cabeça dela, ela percebeu o que tinha acontecido com ela. Entendi. Podia ser tudo já premeditado, será? Ou então ela só percebeu agora, que foi o que a Juliana falou. Então, há uma possibilidade de o Otávio Mesquita virar réu por causa dessa interpretação. Porque vai falar, não, a questão não é a lei. E mesmo porque, que nem a advogada do vídeo passado que eu falo, que a lei de que acontece essas coisas foi em 2009, que tudo isso passa a ser still, né? Tudo isso passa a ser still. Então, realmente a gente vê... E retroagia. A questão é que ela não tinha percebido que aquilo tinha sido um estu. Ora, faz sentido. Qual que é o argumento do outro lado? Vai falar, pera um pouquinho, mas ela reclamou em 2016. Mas ela mandou uma mensagem lá, que tá aqui nos autos o documento, que ela mandou uma mensagem falando que estava chateada com aquilo. Depois ela falou em 2018 para uma amiga de novo. Ela depois foi registrando. Ela falou em 2020 lá para o Danilo. Por que só em 2020 que ela vai perceber isso, né? Por isso que eu estou falando. É uma possibilidade, entende? Só que isso pode gerar uma jurisprudência enorme. Porque muita gente pode falar, inventar histórias também, né? Isso que eu falo. Jurisprudência é uma lei que já tem a lei e aí eles pegam e fazem uma jurisprudência que é tipo de um braço dessa lei, né? Então, se abrir essa jurisprudência que ela está falando isso, que ela, na época, ela não sabia o que tinha acontecido, depois ela foi se tocar mais pra frente porque a memória dela apagou e tudo mais, e se ela até, de repente, comprovar isso com os áudios, até mesmo um laudo médico, alguma coisa, aí realmente fica bem ruim pro Otávio Mesquita, né? Que é o que a gente tá vendo. Olha, sei lá, eu fui abusada 30 anos atrás, nunca percebi. Entendi. Agora entendi. Eu traí minha namorada há 5 anos. Pode acusar de violência psicológica? Acho que não é violência psicológica a traição. É outra coisa. Talvez, eu não sei onde se enquadraria, né? Mas estão querendo transformar mesmo. Não sei se vocês sabem a lei, só para mostrar mais uma lei misândrica aí. Vocês sabiam? Aliás, a Sabrina falou ontem, eu esqueci de perguntar para ela. Se uma mulher desconfiar que o marido... Eu esqueci de perguntar isso para ela. Eu assisti é uma lei. A live de... Se você, mulher, desconfiar do seu marido e colocar a Sabrina para investigar ela... detetive. Investigar seu marido, não é crime. Se você, homem, colocar a Sabrina para investigar a sua mulher, para saber se ela está traindo, é crime. É stalker. Não sei se vocês sabem, mudou a lei. Caramba! A mulher pode investigar o marido e colocar detetive, mas o homem não pode mais. Caramba, esqueci de falar isso com a... Precisa levantar essa questão com a doutora lá, hein? Muito interessante. As manifestações dela após o áudio do Danilo são conflitantes. Então, e agora, como eu disse ontem, né, ela falou que... Tá estranho mesmo. O Danilo escondeu, omitiu coisas ali dentro do áudio, que ele tinha muito mais coisa que ele escondeu. Bom, tem duas coisas, né? Ela deveria mostrar o áudio dela, então. Como ela não tem, o Danilo não vai ser obrigado jamais a mostrar todo o áudio. Agora, o que ele mostrou para mim, eu acho que tá
Tá mais do que claro, né? Ele tentou ajudar ela. Agora que estão caindo a ficha também, né? Mas existe essa possibilidade, sim, de em algum momento ter uma leitura e falar, olha, eu só percebi agora. E o fato dela falar que o Danilo expôs conversas particulares, nenhuma, ele está se defendendo, ele tem direito, isso já tem jurisprudência que quem criou foi o Márcio Smelling. Se você está sendo... Foi imputado um crime no Danilo. Tá. A Juliana imputou um crime para ele. O fato dela falar que o Danilo Gentili expôs conversa particular dá problema? Quando ela fala, aconteceu tudo embaixo do seu nariz e você não fez nada. Ela imputou um crime. Se o Danilo teve que se defender mostrando o áudio que ele fez o que ele podia para ajudar ela. Tipo, ela acusou ele. Então ele falou, para eu me defender, acho que ele deve ter conversado com o advogado, tudo, né? Entendi. Como eu disse no outro vídeo, se ele não tivesse essa gravação, eu acho que ele nem tinha mais programa. Já estava cancelado, ia ser chamado na polícia, ia ser chamado de misógino, mais um cafajeste, macho escroto. Se ele é chamado disso até sem fazer nada, imagina se ele não tivesse o áudio. Eu tenho certeza absoluta, ela não contava que ele tinha guardado os áudios. É isso aí, galera. Então, deixa eu colocar aqui. É isso aí, galera. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, que o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu coloquei. A advogada falando, explicando na visão dela, né? Uma advogada. Tem advogada que tem uma opinião, tem advogado que tem outra opinião, né? Então, vamos ver o que isso vai dar. Será que realmente... Otávio Mesquita vai virar réu nessa história, vai ter que se defender, será que ele vai chegar a ser preso por isso, né? Vamos acompanhar aí a situação, o que vai acontecer no caso Juliana Oliveira versus Otávio Mesquita, agora versus Danilo Gentili, né? Tá todo mundo no mesmo palco, vamos dizer assim, ok? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!